música contemporânea cristã. E como os outros supervisores, outros pastores já ministraram, esse livro tem muito conteúdo de adoração, de como surgiu a música, a história da música gospel, a história do rock. Muitas histórias encontram aqui nesse livro. E depois de tantas ministrações, né, abordando o tema sobre adoração, eu fiquei na cabeça o que levar, né, o que levar na quarta-feira. E Deus tem colocado no meu coração, durante essas semanas, o tema da ministração mudou umas 3 vezes. Até comentei com as pessoas mais próximas sobre o tema. E eu quero trazer algo para vocês hoje, vai pincelar um pouco de música, mas sobre a vida dos artistas, né? No palco eles fizeram um show, mas e nos bastidores, né? Como é o título da ministração de hoje, como você vai ser lembrado, como você quer ser lembrado. E como essas pessoas, lógico, foram lembradas de uma forma legal em cima do palco, mas nos bastidores, na vida pessoal delas, como elas foram lembradas pelos familiares, pelos entes mais próximos. E todo mundo tem uma pessoa ou mais que vai trazer na memória, né? Alguma pessoa que está em vida ainda, ou alguma pessoa que já se foi, que você tem algo dela. E na minha memória, meu irmão está aqui, não vai me deixar mentir, teve um certo período da minha vida que morou eu, meu irmão, minha irmã, obrigado, irmão, minha irmã e minha mãe. E a gente passou um momento assim de dificuldade, né? A gente morava ali no Tinga. A gente passou um período de dificuldade. Arroz e feijão não faltava, a gente nunca passou fome. Mas a gente não tinha opção de escolha, né? Você vai comer hoje um frango, uma carne, a gente não tinha essa opção. A mistura era farinha de mandioca, farinha de rosca, não sei. E o café, às vezes, era café com farinha, só para dar aquela sustância mesmo no estômago. E eu vejo uma imagem da minha mãe, assim, uma mulher que nunca existiu, né? Ela nunca, sempre do jeito que ela é, com as dificuldades, com o modo que ela foi, ela nunca deixou faltar nada em casa. Eu fui o homem da casa muito, muito novo, porque meus pais se separaram em 2008, se eu não me engano, 2009, alguma coisa assim. Eu fui o homem da casa muito cedo, então foi uma responsabilidade já jogada em mim que eu não estava pronto, né? Aprendi na raça. Tive que ser referência para o meu irmão, né? Muito novo. Então, minha mãe passar essa imagem para mim, a lembrança que eu vou ter dela é uma mulher que nunca existiu. 90% do homem que eu sou hoje, 90% do homem que meu irmão é hoje é por culpa da minha mãe. Lógico que meu pai estava presente quando ele podia, fazia o esforço dele, mas a vida inteira, assim, quando minha avó faleceu, eu morava com a minha avó, quando ela faleceu, eu passei a morar com a minha mãe. Então, a gente passou um momento assim de dificuldade. E a imagem que eu tenho dela é uma pessoa que nunca existiu, uma pessoa que eu me espelho, é uma referência para mim assim de como é um ser humano. Eu tenho duas passagens aqui para contextualizar tudo isso que eu vou falar hoje. A primeira está em Colossenses 4, do 5 ao 6, que fala assim: sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como é responder a cada pessoa. E a outra se encontra em Mateus 12, 35 ao 37. A pessoa boa tira o bem do seu próprio depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Nós vivemos em um mundo, né, onde as pessoas elas guardam lembranças. Nós temos a oportunidade hoje, como cristãos, de deixar um legado para essa geração, né? A gente acredita que não vai passar dessa geração, Jesus vai voltar antes, mas caso aconteça, que a gente estava até comentando na reunião de supervisão ontem, caso aconteça de uma pequena parte dessa geração dessa geração vier, o que a gente vai deixar para eles, né? Qual é o nosso legado? Como nós vamos ser lembrados? E nesse livro ele cita vários personagens assim da música, guitarrista, baterista, não necessariamente o cara do vocal ali. E eu pesquisei um pouco mais sobre a vida de acho que tem uns quatro personagens ali, uns 4 homens que fizeram algum impacto, seja na música, né, mas
mas na vida pessoal deles. Vou gastar um inglês aqui hoje, que a maioria não é inglês. Tem um cara aqui que chama Robin Gibb. Se eu tiver errado, me corrige. Ele deixou uma frase assim, uma frase que fala assim: minha mulher me trai, mas só com outras mulheres, e deixa que eu fique com ela e com suas amantes. Um cara que foi referência na música, não me recordo se ele era o que ele era na banda, mas um cara que foi referência na música. Mas e dentro da casa dele, como que ele era referência, né? Um cara que uma vida toda de adultério, teve 2 casamentos frustrados. Ele teve um filho com a empregada da esposa dele. No palco ele pode ser um astro, mas nos bastidores, na casa dele, como que ele vai ser lembrado? Como um cara que traía a mulher, como um cara que teve um filho com a empregada. Como o filho dele vai crescer sendo, sou filho da empregada da minha mãe, da patroa da minha mãe. Como que ele vai crescer assim? Isso foi na época, não sei como é a situação atual dele agora. Outro cara que chama Paul Cantor, ele fala assim: drogas à vontade, corpos à vontade, a festa é nossa. Também foi um astro das músicas, né? Só que uma música da banda dele que teve sucesso na época só falava de drogas. Um trecho da música fala assim: um comprimido para você ficar alto, um comprimido para você ficar baixo, e pega um pouco de cogumelo, alguma coisa assim. Pode até ter feito sucesso na época, né? Mas e para as famílias daquelas pessoas que idolatravam, né, essa banda e eram dependentes químicos? Eu tenho um tio que é dependente químico, hoje ele está em tratamento. Ele sai, ele fica bom, ele sai, tem uma recaída e volta. E eu não sei como é uma mãe, né, ter um filho dependente químico. Eu tenho o meu tio, mas a gente não é tão próximo, não tem uma vivência tão próxima assim dele. Sei da situação e tal, mas a fundo assim, a gente não sabe. E naquela época que era mais precária, assim, vamos dizer, a tecnologia não era tão avançada, como que é para uma mãe ter um filho dependente químico? Aquelas pessoas que idolatravam essa banda, e o maior sucesso dessa banda foi uma música falando sobre drogas. Tem outro que é bem conhecido também, Kurt Cobain, do Nirvana. Era um cara que era referência aí na música, mas aos 27 anos ele se suicidou, né? Ele era visto como um super-homem aí no meio dos fãs, era visto como um cara sensacional. E por as pessoas jogarem essa pressão nele, ele não se sentiu bem. E como uma rota de fuga aí para ele escapar, né, dessa pressão, ele deu um tiro na cabeça. E supostamente as pessoas que eram fãs, as pessoas que seguiam ele, viu que ele teve como uma solução dos problemas se suicidar, e muitos fãs também tomaram essa atitude de ter problemas pessoais e se suicidarem. Imagina a família dessas pessoas, como esse cara, Nirvana é uma banda bem conhecida, todo mundo conhece, no palco, mas nos bastidores, essas famílias como vai lembrar desse cara, como o cara que incentivou os filhos, os parentes, que seja, a se suicidarem. A gente vê muito a pessoa, o astro, no palco, mas nos bastidores a gente acho que não sabe nem 1%, nem 2% do que acontece, né? De como essas pessoas podem influenciar. Casa muito com a ministração da Ágata, não sei se ela está aqui, a Ágata, isso que foi sobre influência. E como essas pessoas vão ser lembradas por influenciarem outras pessoas a fazerem mal, a usarem drogas, a se prostituírem, a ter mais de uma relação fora do casamento. Aqui no Brasil, bem conhecido também, Raul Seixas. Era um alcoólatra e ele colocava na maioria das músicas dele mensagens de duplo sentido, né? Mensagens subliminares assim. E uma música específica que ele tem, que chama Sociedade Alternativa, nada mais era, para quem não sabe, um mantra de ritual mágico. E quem cantava essa música, diversas pessoas cantavam no show, estava invocando as forças do mal. Para você ver o quanto a música tem algo por trás, né? Se a gente não saber a fundo o que a gente está cantando, o que a gente está declarando, o que acarreta isso na nossa vida, né? E era um cara que, de mansinho ali, foi introduzindo mensagens subliminares e eram mensagens satânicas, né? Com magias e tal. E esses são alguns personagens que estão citados no livro. Tem Rita Lee, que é bem conhecida, entre outros,
que faziam esse tipo de coisa, como o Raul Seixas fazia, de colocar mensagens subliminares nas músicas dele. E hoje também a gente tem, aí como foi citado nas ministrações, o funk, outras músicas que tem alguns instrumentos que eles usam em outras religiões, e que a gente acaba não prestando tanta atenção e acaba colocando isso na nossa vida, acaba colocando mal na nossa vida. E eu pesquisei alguns personagens bíblicos também que ficaram lembrados negativamente, né, nos dias de hoje. Eu peguei Judas, que é um bem conhecido assim. No começo do seu ministério, ele teve um comprometimento com Jesus. Judas, assim como os outros discípulos, ele deixou tudo para seguir Jesus. Ele creu em Jesus porque ele viveu tudo com Jesus no ministério de Jesus. Ele viu Jesus fazendo milagres. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, Judas estava lá. Acho que ele também estava ajudando a separar a galera para Jesus fazer o milagre. Só que por uma atitude dele, na finaleira ali, ele entregou Jesus. E do começo do ministério dele até hoje, como que ele é lembrado? Como o discípulo que traiu Jesus, como o discípulo traidor. Por uma atitude errada que ele teve, olha como a gente lembra dele hoje. A gente tem um mais conhecido aí, Lúcifer. A palavra de Deus diz que antes do ser humano ser formado, tinha lá Deus fez Lúcifer. E ele era um anjo. E Deus colocou ele numa posição mais alta entre os anjos, né? Era o querubim da guarda. Um cargo de destaque em relação às outras criaturas celestiais, né? O cara era uma patente alta. O cara era bonito. O cara era formoso. Era o mais top ali dos querubins. E por uma atitude dele, pelo cara querer pegar o lugar de Deus, ele é nosso inimigo hoje. Ele foi como a gente fala, né, do luxo ao lixo, porque o cara era um querubim, o cara era o braço direito de Deus, vamos dizer assim. E hoje, como que a gente lembra dele hoje? Como que ele é lembrado? Como que ele é citado nas nossas vidas hoje? Por uma escolha errada. Um menos conhecido, que é o rei Jeroão. Ele tinha 32 anos de idade quando ele assumiu o reinado em Jerusalém. E ele reinou por 8 anos. Com 40 anos ele morreu. E no enterro dele ali, cara, ninguém foi no enterro dele. Nem mesmo a mãe do cara, se ele tivesse. A família dele não foi. Por 8 anos de reinado, em decisões erradas, em atitudes erradas, ninguém foi no enterro do cara. O cara, eu também eu fui pesquisar e nem sabia que ele existia. Como que ele ia ser lembrado? Nem é lembrado, né? Por atitudes erradas de 8 anos de reinado, que não deixou nada, não acrescentou em nada, não diminuiu em nada também. Então pouco acho que só cita essa parte dele na Bíblia, só tem essa história. Decisões erradas tomadas durante um processo de vida que a gente tem. Se a gente está aqui hoje, se a gente busca a Deus, se a gente adora, se a gente tirou um tempo para vir aqui adorar a Deus, seja na célula, seja de domingo, seja de quarta, é que a gente tem algum propósito na nossa vida. Não é somente fazer o ID, não é somente falar da palavra de Deus. Quando a gente fala de Deus, a gente planta uma semente no coração das pessoas que estão lá fora. E nosso intuito é que essas pessoas lembrem da gente. Pô, lá na cela do Renan. Pô, Renan, o pessoal que foi no carnaval. Vamos melhorar. O pessoal que foi no carnaval. Eles oraram, eles intercederam e tal. Em algum momento da vida daquelas pessoas que eles oraram, eles vão lembrar desses jovens que foram lá orar por eles, entendeu? É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente está aqui para ser lembrado. Não, mas não para fazer nome, mas ser lembrado como os pequenos Cristos, como as pessoas que estão aqui, semelhantes a Cristo e fazendo o que Jesus deixou para a gente fazer, entendeu? As nossas escolhas, o que falamos, o que fazemos, determinam quem nós somos e como a gente vai ser lembrado. Vou fazer 2 perguntas para vocês reflitam. As pessoas, elas sentem alívio quando você vai embora ou sentem falta da sua presença? A segunda pergunta é, se você não existisse, que falta você faria? Que falta você faria se você não existisse? E quando você vai embora de um lugar, as pessoas, putz, esse cara foi embora. Ou as pessoas, pô, não vai embora não, fica mais um pouco. Como você vai ser lembrado a partir do momento que você for embora?
Quando nós olhamos a palavra de Deus, a nossa tendência é achar que os exemplos que nós temos lá são de homens que a gente tem que levar à risca. Mas também tem homens que a gente tem que tomar o exemplo com os erros dele. A gente aprende com nossos erros. Então, na Bíblia, como é o manual da nossa vida, a gente tem que aprender com os acertos dos homens e com os erros dos homens. Existe uma coisa que nos diferencia de todos os outros lá fora. Essa coisa que nos diferencia que é porque Deus está com nós, Ele está conosco. E outra coisa, nós não damos uma mensagem, nós somos uma mensagem. Nossa vida tem que estar diante do altar assim, impecável. E não adianta a gente falar bonito, porque nós temos que ser a mensagem. Você falar de Jesus, qualquer pessoa pode falar de Jesus, mas tem que soar a verdade naquilo que ela está falando. Tem que ter, as pessoas têm que sentir a presença a partir do momento que a gente fala o nome dele. A gente, como eu falei, a gente pode falar de Jesus e soar vazio. A gente pode falar palavras bonitas, mas palavras sem vida. Não basta a gente falar ou cantar bonito, tocar bonito, se a nossa vida não sustenta as nossas palavras. Se a gente fala uma coisa, mas faz outra, se a gente dá um testemunho, falso testemunho, isso vai acarretar negativamente para a nossa vida. A vida cristã é Deus em nós. Não é o quanto a gente sabe falar bem, o quanto a gente sabe cantar bem, o quanto a gente sabe tocar bem, isso é com o tempo, isso é para poucos. Mas o que marca o mundo é o quanto de Deus nós temos dentro de nós. Assim que os pequenos cristos serão lembrados, para aqueles que ficarem. Devia ter escutado o Nicão quando ele falou de Jesus para mim lá no FUT. As pessoas precisam olhar nos nossos olhos e enxergar que nós vivemos algo diferente do que elas vivem. As pessoas precisam olhar em nós e ver um exemplo de homem, um exemplo de mulher, um exemplo de criança. Que se você vive isso hoje e sabe que tudo isso é verdade, de que vale uma vida com outro propósito, sabe? Eu acho que não tem outro propósito para a nossa vida de não ser nos rendermos ao pé de Jesus. Adorar Jesus e entregar totalmente nossa vida a Ele. O que aconteceria se nós buscássemos o Espírito Santo como Jesus espera? O que aconteceria se nós levantássemos da cadeira e respondêssemos ao chamado de Deus? Daqui 10 anos, se você estiver contando de hoje, daqui 10 anos, se você estiver na pegada constante com Deus, tendo, experiências extraordinárias, quantos mortos ressuscitariam? Quantos cegos veriam? E quantas vidas seriam salvas através da sua? E depois de tudo isso, mais 10 anos passados, 5, 10, 15, 20 anos passados, como você seria lembrado por essas pessoas? Aquele cara orou por mim, eu fui curado. Aquele cara olhou por mim, eu fui liberto. A gente, às vezes até acha que não, mas a gente agrega muito na vida das pessoas. Às vezes a gente nem conhece uma pessoa, mas a gente é referência na vida dela. Tem gente que fala comigo aí, não, nem conheço o cara, nem de onde ele me conhece. Então tem pessoas vendo a gente, vendo nossos passos, vendo o que a gente faz, como a gente faz. A gente, no mínimo, a gente é referência para algumas pessoas. Então a gente tem que estar atento a isso e exalar ao máximo a essência de Deus em nossas vidas. Deus não chama pessoas perfeitas para fazer a sua obra. Deus chama pessoas falhas, pessoas limitadas, pessoas com defeitos, assim como você, assim como eu. Deus chama pessoas que têm a disposição, assim como você, assim como eu, para fazer a diferença. Ele não vai chamar pessoas perfeitas, até porque não tem. O único perfeito é Ele. Mas Ele quer você do jeito que você está hoje. Tá meio capenga aí, Ele quer você hoje. Você vai ter a oportunidade de reconciliar ou até mesmo aceitar Ele. Mas Ele quer você hoje do jeito que você é, para você marcar uma geração, para você poder salvar a sua família. Porque você, sendo o único cristão na sua família, você tem a obrigação de ter sua casa salva. Você tem a obrigação de falar de Deus dentro da sua casa, para que você possa falar de Deus lá e o Espírito Santo convencer a sua família a servir Jesus também. Porque eles não sabem a experiência que a gente vive. A gente tem, pelo menos, colocando meu pai, colocar minha família. Meu pai não concorda muito que a gente vá para a igreja. Ele prefere levar a gente para outros lugares do que para a igreja. E tem muito, uma ignorância em partes, mas eu e meu irmão, a gente tem a obrigação de levar Jesus para Ele. Não é o Jesus que
que grita, não é o Jesus que tira dinheiro, não é o Jesus que impõe, você tem que fazer isso, não, é o Jesus de amor, é um Jesus de carinho, é um Jesus de cuidado. Assim como eu e meu irmão, a gente nunca teve base cristã na nossa família, acho que nós somos os primeiros, né, a mãe um pouquinho, mas, cara, se eu tive uma criação assim, é aquele Jesus que grita, porque as pessoas veem Jesus através de pessoas e não é isso. E a igreja antiga é lembrada por isso, uma igreja que impõe, uma igreja que calça não pode, uma igreja que, sei lá, não pode nada. É uma igreja que é lembrada por isso, mas a gente está aqui hoje para quebrar isso, para quebrar esses paradigmas, para a gente poder mostrar que não é bem assim, né? É um Jesus que ele quer cuidar de você, é um Jesus que é educado, um Jesus que bate, um Jesus que pede, bate a porta e pede para entrar, não é um Jesus que dá chutando, sai chutando tudo. A igreja também não é uma creche, né? A igreja é um quartel levantando soldados, cara. A gente está sendo preparado para uma guerra espiritual. E ele conta com nós, homens e mulheres, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Você vai receber um cuidado aqui quando você chegar. Mas é igual as mães que são as mães pássaros, né? Você chega um determinado momento que o filhote está no ninho, ela pega e joga o filhote para o filhote aprender a voar. Você vai ter que aprender a voar aqui. A gente vai estar dando todo o suporte, mas chega um momento que você vai ter que tomar sua espada, seu escudo, colocar sua armadura e sair para a guerra, porque Deus conta com cada um de nós. Amém? Como eu disse antes, a gente precisa deixar frutos na vida das pessoas, né? Deixar um legado sobre elas. Eu tenho 5 irmãos, contando com o Cauê. Eu preciso deixar um legado, até perdi as contas, 4 ou 5 irmãos. A gente precisa deixar um legado na nossa família. 4 ou 5? 4. Comigo 5, né? Também. Eu preciso deixar algo para os meus irmãos. Sabe, eu preciso deixar algo quando eu partir para melhor, quando Jesus voltar para mim, eles precisam me lembrar como um cara que pô, meu irmão falou de Jesus para mim, meu irmão me levou para a igreja, meus irmãos foram aqueles que falaram da palavra de Deus, que foram pacientes. A gente precisa deixar um legado não na nossa família, e não na igreja, mas para fora, ali fora, no mundo, entendeu? A gente precisa deixar a nossa essência aqui quando a gente partir. E o que você vai deixar para sua família hoje? Se pergunta, o que você tem para deixar para sua família hoje? Você tem um carro? Uau! Você tem 100 mil na conta para deixar para o seu filho? Você tem um avião para deixar para o seu filho? Isso é legal, isso é bacana. Se você tiver a oportunidade de deixar isso para sua família, um bem material, algo do tipo, show. Mas a maior herança que a gente pode deixar para a nossa família e para a próxima geração é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a maior herança que a gente pode deixar aqui hoje. Bênção material a gente pode deixar, isso é legal, isso é bacana, isso vai agregar na vida das pessoas, das pessoas próximas. Mas a maior herança é deixar um legado como um homem de Deus, como mulher de Deus, como aqueles que foram cheios do Espírito Santo, como aqueles que foram usados pelo Espírito Santo. E para isso, a disposição e a disponibilidade ela tem que andar junto. Não adianta a gente ter disposição para tudo, querer fazer, querer acontecer, mas a disposição só não é suficiente. A gente tem que ter a disponibilidade. A gente tem que bolar várias ideias, colocar em cima da mesa assim. A gente tem a disposição para fazer aquilo, mas a disponibilidade, não dá, não consigo, não vou, não posso. A gente precisa colocar esses dois fatores para andar alinhado junto. Se você tem disposição para fazer algo, tenha disponibilidade, porque isso tem que andar junto, isso tem que andar alinhado. E o Renan é o cara da hora, porque o cara vai, avisou agora, 5 minutos, o cara vai mesmo assim. Como todos os outros, Deivão, Gabriel, os caras que foram na minha cela, Weber, os caras que tiveram disposição e disponibilidade. A gente estava voltando da célula, da reunião de supervisão ontem, a gente estava falando, a Agatha comentou, né, pô, o Renan foi o cara que deu certo na sua célula, né? Eu falei, o cara que teve disposição e disponibilidade de atender o chamado, porque ele levou um nível a mais, né? Os outros meninos têm célula, mas ele levou por ser um supervisor hoje, né? É totalmente mérito dele com Deus, eu só fui um instrumento ali para deixar ele firme. Tentava me enganar, mas não conseguia.
E hoje, graças a Deus, ele é um supervisor e é um cara que teve disposição e disponibilidade. Se você tiver disposição e disponibilidade, você vai deixar um legado grande na vida dessas pessoas. Vai deixar um legado grande entre os seus amigos que não são convertidos ainda. Porque você pode ser a única referência entre eles. Eles não querem lembrar, por mais que você tenha um passado, uma história. Você saía, bebia e tal, não sei o quê. Mas você não pode ser lembrado por eles desse jeito. Como o Dudu que bebia. Não, o Dudu que era líder de célula, o Dudu que foi um supervisor, o Dudu que foi um pastor. O Dudu que qual é o Dudu? Aquele que cortava cabelo, sei quem é. A gente tem que deixar um legado na vida das pessoas. Porque a gente pode ter dois extremos na nossa vida no grande dia. A gente pode ouvir essas duas coisas. Uma está em Mateus 7, 23, que fala assim: então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês só fazem o mal. Esse é um extremo que eu não vou ouvir isso. Mas que algumas pessoas, sobre responsabilidades nossas podem ouvir. Jesus não lembrar dessas pessoas no grande dia. Jesus olhar: pô, mas eu estava na célula, eu estava lá na igreja. Não te conheço, cara. Sua porta é aquela ali, ó, pegando fogo. Cara, são dois extremos que a gente pode... A gente não, né? Todo mundo vai estar salvo aqui, amém? Amém. Mas são dois extremos que as pessoas, sobre nossa responsabilidade, elas podem viver, entre aspas. Elas vão morrer eternamente. Mas se a gente não cuidar, se a gente não tomar cuidado e não parar para pensar de como a gente vai ser lembrado, qual será o fim dessas pessoas? O que a gente está deixando para elas? O pastor até fez essa pergunta lá na reunião: como você vai ser lembrado? Eu falei: pô, pastor, essa é o tema da minha ministração amanhã. Então eu tô crente, estou na linha aí. E a gente precisa deixar algo para essas pessoas, algo relevante. Essas pessoas que eu citei no começo, tanto os personagens bíblicos como os personagens aí da música, eles deixaram algo, mas negativamente, né? O cara que se suicidou aos 27 anos, o cara que levou pessoas a se suicidarem. E a gente tem a oportunidade de levar a vida para aquelas pessoas, não morte. A gente tem a oportunidade de deixar o nosso legado, de deixar algo positivo para essas pessoas. Um cara que colocava mensagem subliminar nas músicas. Hoje a gente tem diversos ritmos aí musicais. No gospel, a Agatha ontem foi ouvindo do lado do travessão até a casa do pastor, ouvindo rap. É rap gospel que você vai ouvir hoje, Agatha. Só acostumada com sertanejo gospel, vai ouvir rap gospel. E a gente tem diversas maneiras da gente poder levar o evangelho para as pessoas. Pô, o Celulão várias vezes tem rima, teve teatro agora. A gente tem um leque muito, muito diverso assim, de coisas que a gente pode fazer para a gente ser lembrado. E tem o outro extremo, que esse eu quero ouvir. Então o rei, está Mateus 25, 34, que fala assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês, desde a criação do mundo. Quem quer ouvir isso? Amém? E esse é um extremo que eu quero ouvir e creio que todos vão estar lá. E é isso que a gente tem que levar para as pessoas, porque, como eu disse, elas estão sobre nossa responsabilidade. E se hoje, você que está aqui ouvindo essa palavra, não é porque que você está com o coração frio, parece estar sem fé. Você ainda, mesmo que ao seu ver não pareça, pô, não tenho mais jeito, você tem. Tudo tem jeito para Deus. E não deixe o inimigo colocar isso na sua cabeça, que você não é útil. Você é útil sim, Deus quer te usar. Como eu disse, Deus conta com pessoas cheias de defeito, pessoas que acham que não são capazes, mas ninguém é capaz. Mas quem não capacita é o Espírito Santo. Amém? E se existe ainda uma brasa, que seja pequena, abana essa brasa hoje. Porque se você abanar essa brasa, se você ser constante, como eu falo na célula, eu falo para os meninos na supervisão, constância. Acho que o título da célula era constância, né? Nem precisa ter imagem, era constância. Se você ser constante no seu ministério, se você começar o seu ministério e ser constante,
Pô, abana essa brasa que está aí. Essa brasa vai se tornar uma chama e você vai ser pego pelo Espírito Santo e você vai sentir um pouquinho. Mas você vai ser pego, cara. Se tem algo aí dentro, volte a sonhar os sonhos de Deus. Volte a ter uma comunhão com Ele. Volte a ter relacionamento com pessoas. Porque pessoas contam com você. Pessoas que eu conheço, talvez você não conhece. Pessoas que você não conhece, eu não conheço. E por isso que nós temos células em todos os lugares. Porque são pessoas diferentes e pessoas que a gente precisa ser lembrado de uma forma positiva. Nós precisamos ser lembrados como as pessoas que pescaram outras. A gente precisa ser lembrado como pessoas que oraram em nome de Jesus. E essas pessoas foram curadas. A gente precisa ser conhecido como as pessoas que expulsaram demônios no nome dele. Amém? Quem quer ser lembrado por Deus hoje? Amém? Pedir para todo mundo ficar em pé, em nome de Jesus. Eu vou fazer 2 orações enquanto o louvor toca. Para você que quer voltar a sonhar os sonhos de Deus, para você que quer ser lembrado por Deus. Não somente por pessoas, mas ser lembrado por Deus no grande dia. Para você que é líder, para você que já tem um tempo na igreja. E para você que quer aceitar Jesus hoje, para você que quer reconciliar com Jesus hoje também. Vocês possam tomar liberdade e vir aqui à frente, amém? Faz uma oração, você no seu íntimo, faz uma oração. Não se distraia com nada hoje. Se conecta com Deus. Faz uma oração, você e Deus agora. O que você precisa mudar, o que você precisa fazer para ser lembrado. O que você precisa fazer, mudança de atitude, mudança de rotina, mudança de hábitos. Faz uma autoanálise aí e vê o que você precisa fazer para sair curado daqui hoje. O que você precisa fazer para sair liberto, o que você precisa fazer para sair transbordado do Espírito Santo. aprisionou com algemas que eu jamais me soltarei. O seu amor está ganhando forma em mim, e a cada dia eu te amo mais. Só o seu amor, só o seu amor, só o seu amor me faz gastar minha vida aos teus pés.
Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor venha visitar os teus filhos aqui que vieram aqui à frente, Senhor, que querem voltar a ser lembrados por Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha perdoar os erros, Pai, as falhas, Senhor. Em nome de Jesus, venha capacitar essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo venha fazer morada, Pai. Em nome de Jesus, Pai, molda, Pai, o interior conforme a Tua vontade, Pai. Muda essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que elas possam, Pai, em nome de Jesus, Senhor, ser cheias do Teu Espírito, Pai. Que elas possam transbordar na vida de outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, que elas possam, Pai, ter experiências, Pai, em Tua presença, Pai, jamais explicadas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai, fazer morada no coração delas, Pai. Que elas venham ser sensíveis, Pai, ao Teu falar. Que elas venham ser sensíveis à Tua voz, à Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faz o sobrenatural na vida delas, Pai. Em nome de Jesus. Para você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar, peço para que os demais fiquem aqui à frente também. Só faz um sinal com a mão para a gente poder estar orando. Amém? 1, 2, 3, 4. Amém? Glória a Deus. Vou fazer 3 perguntinhas para vocês, tá? Vocês creem que Jesus morreu e que Ele ressuscitou ao 3º dia? Vocês creem e aceitam Ele como único e suficiente Salvador? Amém? Glória a Deus. Vamos estender as mãos para essas meninas. Pai, em nome de Jesus, te apresento aqui as tuas filhas, Pai. Que em nome de Jesus reconheceram e entenderam, Pai, que a vida não é nada, Pai, sem a tua presença, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai, fazer morada no coração delas, Pai. Que o Senhor venha, Pai, escrever uma história na vida delas, Pai, que seja um começo de ministério, Pai. E que elas venham ter constância na tua presença, Pai. Que a partir da vida delas, Pai, pessoas venham ser alcançadas, pessoas venham ser curadas, Senhor. Que elas sejam, Pai, um pilar, Pai, dentro da casa delas, Senhor. Em nome de Jesus, que elas possam levar o Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus.